Eu não comecei a falar sobre envelhecimento por acaso. A minha própria história me trouxe até aqui e tem me conscientizado. Antes da gerontologia, do design de interiores, dos estudos, existiu uma vivência e muitas experiências. Eu trabalhei muitos anos com publicidade. E quando eu resolvi mudar de área, sair da publicidade e entrar no design de interiores, eu confesso que eu nunca imaginei onde tudo aquilo poderia me levar. Na época, eu estava em dúvida entre arquitetura e design de interiores. Mas teve uma coisa muito específica que me levou a escolher o design de interiores. Eu queria estar dentro das casas. Eu queria estar ali nos ambientes, no dia a dia, lidando com as pessoas, ouvindo as histórias dela e transformando os espaços através da identidade de cada pessoa, da particularidade de cada pessoa. E isso eu confesso que o design de interiores me encantou profundamente, porque ali eu ia ter essa possibilidade de trabalhar dessa forma. Então, eu confesso que até dentro da publicidade eu sempre tive o pezinho ali, né, na parte de produção, e isso sempre me encantou profundamente. Os espaços com pessoas sempre me encantou. E então foi justamente com essa linha de pensamento que eu entrei efetivamente no design e comecei a estudar. E naquela época, quando eu tinha feito essa escolha, paralelamente a isso, a minha avó estava numa transição também. Ela estava saindo da casa dela e indo para uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Então, nesse caminho, as coisas foram se entrelaçando. Enquanto eu estudava design de interiores, tinha esse movimento acontecendo dentro da minha família que fazia eu enxergar os detalhes dos ambientes de uma forma mais profunda. Então, nesse momento, eu tive ainda mais certeza de estar trabalhando como designer de interiores. E eu confesso que no começo eu olhava os ambientes apenas pelo lado da estética, da beleza, da decoração. Mas eu comecei a me incomodar com algumas coisas. Como, por exemplo, por que a gente escolhe determinado móvel para estar ali dentro daquele ambiente sem muito critério, sabe? Por que a gente compra um móvel sem atender às nossas reais necessidades, sem atender o nosso corpo físico, sem pensar muito na ergonomia? E eu comecei a fazer esses questionamentos porque dentro da publicidade, quando a gente elabora uma campanha, uma peça publicitária, tudo tem um real motivo de existir, de estar ali. Tudo se conecta, tudo faz sentido. Existe um conceito muito bem embasado quando a gente faz algo nesse sentido, nesse contexto. Então eu quis trazer para o design de interiores esse meu olhar. E eu fui prestando atenção em como cada móvel funcionava. Porque dentro de casa precisa haver essa intencionalidade. E o ambiente onde as pessoas vivem e passam horas do seu dia ali também precisa ter intencionalidade. E foi exatamente aí que meu olhar começou a mudar. Mas, enquanto eu estava estudando, eu confesso que eu ainda não imaginava projetar para pessoas idosas. Não imaginava estudar gerontologia. Mas isso foi acontecendo naturalmente, conforme
a minha vida foi acontecendo. Os caminhos foram se estreitando e as coisas foram fluindo. E teve um momento na minha vida que foi uma virada de chave. Hoje faz sentido, mas na época não fazia não. Eu costumava ajudar a minha avó a tomar banho. Ela era independente, ela era autônoma, só que eu tinha alguns receios. Então, quando eu estava na minha mãe, eu ajudava ela, dava suporte, né? O banheiro da minha mãe era grande, aí às vezes ela tomava banho em pé, às vezes sentada ali no vaso sanitário, a gente não tinha aquelas cadeiras, né, para banho, mas dava certo ali, funcionava. E aí, numa dessas vezes que eu ajudei a minha avó, eu estava ajudando ela a lavar a cabeça, a tomar banho e tal. E ela comentou assim comigo: "Ah, Leise, você já pensou em ser enfermeira?" E aí eu falei: "Nossa, avó, não, nunca imaginei. Nunca nem imaginei trabalhar na área da saúde, isso aí não é pra mim, não. Ficar vendo sangue, nossa, não consigo, não é pra mim." E aí ela falou: "Nossa, você seria uma excelente enfermeira. Você é cuidadosa." Aí ela foi falando, né? Rasgando elogios. E aí, naquela época não fazia sentido, né? Porque eu realmente nunca me vi. E aí corta para eu hoje estudando gerontologia, né? E percebendo que dentro do design de interiores, eu tracei um caminho sem intencionalidades, né? Simplesmente foi acontecendo naturalmente, pela forma que a minha vida foi sendo conduzida. Deus também foi me conduzindo até aqui. E eu comecei a enxergar que, para eu trabalhar com pessoas idosas, eu precisava conhecer sobre esse processo de envelhecimento. Porque a minha avó foi o meu grande exemplo, a minha maior inspiração de como eu poderia ser muito intencional e muito cuidadosa com as peças que eu ia especificar dentro de um projeto, seja no projeto, seja numa consultoria, seja numa palestra. Mas o que eu iria falar, a forma que eu iria me comunicar, o que eu precisava passar para o usuário ali, que seria uma pessoa idosa, eu precisava ser muito intencional. Então isso me trouxe para a gerontologia. Eu gosto de pensar nisso, porque a minha avó realmente foi a minha mensageira, eu acho. E isso mudou completamente a forma como eu enxergo a minha profissão hoje. Porque o design de interiores, junto com o envelhecimento, com a gerontologia, com todos esses estudos, com a história com a minha avó, veio me atravessando. O que eu vivi com a minha avó não foi algo isolado. Ele acontece todos os dias dentro de muitas casas, dentro de muitas famílias. E eu vejo que através do meu trabalho hoje, como designer, como especialista em gerontologia, eu posso ajudar muitas famílias, eu posso ajudar muitas pessoas, trazer muitos insights, muitas informações e conscientizar através dos ambientes o cuidado com a pessoa, seja com você mesmo ou alguém que você está cuidando. Então, esse canal vem com esse propósito de trazer essas informações, de ter essa troca mesmo, essa dinâmica de entender que os espaços, que os ambientes, eles colaboram muito com o envelhecimento saudável, ativo, digno e promove qualidade de vida, bem-estar, para manter a autonomia e a independência do usuário através dos espaços. E é isso que eu tenho aprendido, que eu tenho estudado, que eu tenho vivenciado na minha família, com os meus clientes e com a minha profissão e com muitos estudos. E eu acho importante trazer esse assunto aqui,
Não só porque eu estou estudando, né? Mas porque falar sobre envelhecimento é algo que realmente deveria estar no nosso dia a dia. O envelhecimento não deveria ser algo distante de nós, porque todos nós estamos envelhecendo. Vamos chegar a vivenciar a fase da velhice, né? Eu quero me tornar uma pessoa idosa, não sei você aí do outro lado, mas é a minha intenção, viver essa fase da vida e viver com dignidade, viver com pertencimento, mantendo a minha autonomia e a minha independência. Então, não deveria ser um tabu falar sobre envelhecimento, deveria ser algo natural do nosso dia a dia. E a gente sabe que tem muitas questões que permeiam essa pauta do envelhecimento, da velhice, da pessoa idosa. E o envelhecimento, ele atravessa todos nós. Atravessa as nossas relações, as nossas famílias, a nossa casa, os nossos espaços. Ele atravessa a nossa história. E foi convivendo com a minha avó que eu comecei a perceber essa questão dos espaços, dos ambientes. Porque eu também precisava entender sobre as limitações, sobre o corpo, sobre as mudanças, sobre as funcionalidades e principalmente as mudanças humanas por trás disso tudo, né? Todas as experiências ali dentro dos ambientes. Quando eu comecei a estudar gerontologia, que eu fiz alguns cursos básicos antes de entrar na pós, né, que eu estou estudando agora, eu comecei a perceber que os ambientes, eles podem impactar positivamente ou negativamente o corpo físico de uma pessoa. Eu percebi que muitas das dificuldades que surgem pelo caminho, elas podem ser minimizadas, podem ser prevenidas e até evitadas. Quando a gente começa a enxergar o envelhecimento com mais presença, com mais consciência, a gente começa a perceber que ele não acontece de repente, ele acontece nos detalhes, na dificuldade de alcançar um móvel, um objeto, no medo de cair, na insegurança para caminhar, na mudança da rotina e no corpo que vai mudando silenciosamente. Eu comecei a entender que um ambiente ele pode facilitar ou dificultar a vida de alguém. Ele pode acolher ou limitar. Ele pode promover independência ou dependência. E talvez tenha sido isso que mais me impactou. Perceber que muitas pessoas vivem durante muitos anos em espaços que não acompanham o seu processo do envelhecimento, as suas necessidades, as suas demandas, as suas mudanças, a sua realidade. E sinceramente isso me fez enxergar o design de uma forma muito mais humana, muito mais presente e muito mais atenta. E é por isso que eu tô aqui hoje falando sobre envelhecimento nesse canal, porque o design chegou, ficou e eu fui caminhando para gerontologia, levantando a bandeirinha assim, ó, hasteando a minha bandeira do envelhecimento, da velhice, da pessoa idosa. Eu também percebi que essa pauta, né, esse assunto, falar sobre isso não deveria existir somente quando acontece uma limitação maior, um acidente, uma lesão, uma necessidade, né, específica ali. Esse assunto já deveria existir muito antes, já deveria estar no nosso dia a dia. Falar disso com naturalidade, com consciência, com respeito, com mais humanidade. A gente fala muito pouco sobre envelhecimento. E talvez seja exatamente isso que faça a gente se preparar tão pouco para ele. E eu acho muito bonito quando a gente começa a enxergar isso de uma forma muito mais humana, sem infantilizar, sem excluir, sem invisibilizar, apenas compreendendo que envelhecer faz parte da experiência do viver. E eu acredito que os ambientes podem mudar
completamente a forma como a gente vive, mas principalmente a forma como a gente envelhece. Todos nós, em algum momento, vamos atravessar o envelhecimento de alguém que a gente ama. E o nosso também. E se você acredita que o envelhecimento merece dignidade, acolhimento e humanidade, esse canal é para você. Vem comigo. Temos muito a aprender.